Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou resolver a prova da SPSEC aí, certo? 2018, ok? E bem, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu like se tu gostar aí da resolução, ok? E lembrando também, tem várias outras provas e questões aí nas playlists, nos vídeos postados, só acessar. E bem, dúvidas ou sugestões, podem colocar nos comentários aí sem problema, certo? Então, bem, vamos lá, vou passando as questões na tela para vocês e dando um tempinho para vocês lerem e daí então fazer a resolução, ok? Então, colocando a primeira questão na tela aí para vocês. Então, a primeira questão falando de máquinas térmicas, basicamente, né? Onde tens aí uma máquina térmica, fazer a representação dela, ok? E um dos dados que eu sei é que há uma quantidade de calor que é jogado para uma fonte fria igual a 500 joules. Tá? Pede nessa questão para se encontrar o trabalho que é realizado por essa máquina térmica. E bem, temos ali uma quantidade de calor vinda de uma fonte quente. Certo? E a ideia é encontrar esse trabalho através disso. Bem, o que a questão me informa também? Temperaturas da fonte fria, que é, da fonte quente, que é de 327 graus Celsius, e da fonte fria, que é de 27 graus Celsius. Né? As respectivas temperaturas da fonte quente e da fonte fria, certo? Bem, outra questão fala que o rendimento da máquina, o rendimento real é 40, isso. Cadê o 40? Tá. Ali. 40%, só para ter certeza, né? Do rendimento da máquina de Carnot, ou seja, 40% do que seria o rendimento máximo que essa máquina pode obter, né? Pois o rendimento numa máquina, respeitando o ciclo de Carnot, é onde encontramos o rendimento máximo de uma máquina térmica, certo? Então, bem, primeiramente, nós vamos encontrar esse rendimento máximo, ok? Onde o rendimento máximo, ou seja, o rendimento no ciclo de Carnot, é igual a U menos temperatura da fonte quente divididos pela temperatura da fonte quente por fria. Desculpa inverter aqui. Então, U menos temperatura da fonte fria divididos pela temperatura da fonte quente. Tá? O maior sempre fica embaixo, certo? Só com o detalhe de que eu preciso dessas temperaturas em Kelvin. Posso trabalhar com graus Celsius, pois aqui na área termodinâmica, gases e máquinas térmicas, é necessário a temperatura na sua escala absoluta, né? Onde eu tenho zero absoluto, certo? Então, sabendo que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273, né? Aqui a expressão para conversão, esta temperatura da fonte fria vai ser de 300 Kelvin. E a temperatura na fonte quente vai ser de 600 Kelvin. Vou separar aqui esses dois. Ok? Então, temos ali fonte fria, fonte quente. Né? Então, daqui vamos ter que o rendimento máximo vai ser 1 menos fonte fria, 300 Kelvin. Fonte quente, 600. Então, o rendimento máximo vai ser 1 menos 300 por 600. Podemos cortar zeros. 3 divididos por 6 simplifica 1 meio, 0,5. Ou seja, o rendimento máximo, 1 menos 0,5, 0,5. O que corresponde a 50%. Certo? Então, o rendimento máximo é de 50%, na sua forma decimal 0,5.
Bem, como é que vai ser o rendimento real, então? O rendimento real vai ser 40% na sua forma decimal, 0,4 vezes o rendimento ideal, né? 0,4 vezes 0,5. É como se eu fosse tirar 40% de 50%. Né? Como é que eu tiro uma porcentagem de outra porcentagem? Multiplico os dois em suas formas decimais. Então, o rendimento real aqui vai ser 0,2, o que corresponde a 20%. Então, esse é o rendimento real desta máquina térmica, 20%. Certo? E bem, esquematizando aqui, o que acontece? Se o meu rendimento é 20%, é 20% que eu consigo aproveitar dessa fonte quente e converter em trabalho. Logo, 80%, né, o restante, para fechar o 100, é jogado ao ambiente em forma de calor, né? Ou seja, esses 500 joules que foi mandado para o ambiente, né, a quantidade de calor mandado para a fonte fria, representa 80% do calor envolvido na máquina. Ok? Bem, para encontrar o trabalho, então, realizado, podemos utilizar uma regra de 3 simples aqui, certo? Olha só, 500 joules representam 80%. Bem, o nosso trabalho, seria o X, vai representar, então, 20%, certo? Lembrando que esses dois aqui somados devem dar a quantidade de calor total, certo? Bem, resolvendo essa regra de 3, vocês vão encontrar que W, ou seja, o trabalho, é igual a 0,2, deixando essas porcentagens nas suas formas decimais, vezes 500, divididos por 0,8. Sempre indico usar sempre porcentagem nas suas formas decimais, né? Que aqui, 2 divididos por 8, né? 0,2 por 0,8 é 4. Por 4, desculpa. Simplificando. Simplifiquei 2 com 8. E vai dar 125 joules. Ou seja, a alternativa de letra B. Tá? Essa questão aqui, questãozinha envolvendo máquina térmica, tá? Não muito difícil, conhecendo aqui o rendimento ideal, e o resto aqui é mais matemático, né? Trabalhar com porcentagem é uma matemática, uma regra de 3, certo? E bem, só essa dica aqui, né? Porcentagem sempre é bom trabalhar sempre nas suas formas decimais ali para conseguir facilitar os cálculos, ok? Né, para te conseguir fazer tudo diretamente, né? Não tem que pensar em porcento, ficar toda hora usando regra de 3, certo? Mas bem, próxima questão aí na tela para vocês. Bem, então aí uma questão envolvendo indução magnética, né? Ou melhor, o efeito Ørsted, certo? Questão que cai todo ano praticamente, envolvendo ou com fio ou com espiras, certo? Essa questão aqui envolve fio, certo? E bem, deseja-se encontrar o campo magnético ou vetor indução, módulo do vetor indução magnético neste ponto aqui, né? Que ele chama o ponto C, ok? Que representa o vértice no ângulo reto desse triângulo retângulo que temos aqui. Tá? Bem, primeiramente, determinar a direção do campo magnético gerado por cada um destes fios naquele ponto, ok? Bem, pela regra da mão direita, certo? Temos dedão apontando no sentido da corrente, e como a questão diz, a corrente está saindo do plano da página, certo? O plano contém, cadê a parte dizendo os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, mesmo sentido. O fio percorrido por uma corrente elétrica de intensidade. Bem, ele não fala ali, mas ele dá o sinal aqui, né? Este ponto é um sinal de saindo. Então, saindo do plano da página e a direção para onde fecha o restante dos dedos é a direção do campo magnético que eu vou gerar, né? O campo magnético gerado por um fio é sempre um campo rotacional, né? Ou seja, em torno do fio. Como o fio 2 também está na mesma situação, a corrente também será nessa direção,
Só que no ponto C, veja, né, temos aqui no triângulo retângulo, vamos ter o campo nessa direção gerado pelo fio 1, que eu vou chamar de B1, vetor indução magnético B1. O fio 2 vai gerar aqui um campo, B2, né? Sempre radial, ó, ok? Nesta direção, ó. Aqui a mesma coisa, certo? De forma que, observando, né, o que está acontecendo, percebe-se que esses dois vetores vão coincidir com as linhas dos catetos, ou seja, esses dois vetores estão perpendiculares entre si, né? Então temos ali, desenhando assim, B1 e B2 formando um ângulo reto. Pela regra do paralelogramo, né, temos aqui B1 e B2, aqui sendo o nosso vetor resultante, né, que eu vou chamar simplesmente de B, certo? Que vai ser basicamente o quê? Uma soma vetorial entre esses dois. Como são perpendiculares entre si, esta soma vetorial vai se dar da seguinte forma. B vai ser igual a raiz quadrada de B1 mais, ou melhor, vou botar esse quadrado aqui, né? B1 mais B2 ao quadrado. Ó, peguei só os módulos, né? Que é o que a questão está pedindo. A direção e sentido temos aqui, representado, né? Colocando um pouco mais ao lado. Mas aqui, basicamente, aplicando o teorema de Pitágoras, certo? Bem, daí então, cálculo do campo magnético, ou do vetor indução magnética gerado por um fio, né, extenso, é μ0, permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente, divididos por 2, π vezes R. Ou melhor, R não, que não estamos trabalhando com círculo em si, mas com D de distância aqui, ok? Aí bem, perceba-se o seguinte, a única coisa que vai ter diferente em B1 e B2 são I e D. De forma que, antes de eu começar a fazer esse cálculo aqui com os módulos, né, eu vou fazer isso aqui, B ao quadrado igual a μ0 e 2π vai estar nos dois aqui incluso. Igual, então eu posso já colocá-los em evidência. Fazendo assim, ó. μ0, ou melhor, vamos abrir as expressões ali, eu vou mostrar isso no caminho. Ó, μ0 e 1 sobre 2π d1, isso aqui, né, ao quadrado, mais μ0 e 2 sobre 2π d2 também ao quadrado. Ó, veja que μ0 e 2π estão nos dois termos. Então eu vou colocá-los em evidência e eu vou ter o seguinte, μ0 sobre 2π, isso aqui ao quadrado, né, multiplicando o quê? Com o que sobrou aqui. E 1 sobre d1 mais e 2 sobre d2. Os dois ao quadrado aqui dentro. Certo? Não esquecendo que todo mundo está sempre sendo elevado ao quadrado. Ok? Bem, com isso a gente pode abrir as expressões, até escrever melhor isso aqui um pouco mais, uma maneira mais elegante ali, que esse μ0 botei em evidência. Então vai ser aqui, ó, I1D1 ao quadrado, né? Todo mundo eleva ao quadrado, mais I2D2 também ao quadrado. Agora sim, tá? Um pouquinho mais organizado, certo? Bem, substituindo os valores, vamos ter que B quadrado vai ser igual. μ0 é 4π10 na menos 7, como informa a questão. Aqui embaixo, 2π, certo? Isso aqui está ao quadrado, mas a gente já vai dar um jeito nele. E aqui dentro vamos ter o seguinte. I1 é 6 ampere.
D1, distância 1, 6 metros. Então, vamos ter um 6 sobre 6 ao quadrado. Mais I2, que é 8 amperes, por D2, que também é 8, ao quadrado. Aqui, ó, vamos ter o seguinte, 4 por 2 dá 2, π sobre π corta, então vamos ter 2, 10 dá menos 7. Corta π com π, né? Sempre levando isso aqui ao quadrado. Aqui, o que vamos ter? 1, que é 6 por 6 a 1, 1 ao quadrado é 1, mais 1, certo? Então, ó, b quadrado vai ser igual a 2, 10 na menos 7 ao quadrado, vezes 2. Passo esse ao quadrado agora, ou aplico raiz quadrada em todos os termos, eu vou ter que b é igual a... Como eu vou aplicar raiz quadrada, este valor também some. Ó. Raiz quadrada do número ao quadrado é o próprio número. Então, 2, 10 a menos 7. E esse 2 que acaba ficando com a raiz, né? O que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Apliquei uma raiz quadrada geral. Eu posso fazer a conta, o cálculo que eu quiser, desde que eu sempre faça dos dois lados. Se eu quero fazer raiz quadrada, eu faço raiz quadrada dos dois lados. Raiz do número ao quadrado é o próprio número. Então, eu fiz isso em b, em 2, 10 a menos 7. Como o 2 foi ao quadrado, ficou raiz de 2 ali, certo? Organizando isso aqui, para ficar com o jeitinho da resposta, temos 2, raiz de 2, 10 na menos 7 Tesla, a intensidade do vetor de indução magnética no ponto C. Ok? Letra E. Isso. Certo? Questãozinha, então, envolvendo a indução magnética, certo? Cai todo ano uma questão envolvendo ou espiras ou fios, mas sempre tem essa questão do vetor de indução magnético resultante. Sempre cai numa soma vetorial ali. Ok? Bem, botando a próxima questão na tela. Bem, uma questão envolvendo análise de circuito, tá? Uma questão não tão complicada assim, certo? Que representa este sistema. Ó. Temos 3 resistores conectados entre si, uma associação mista, um amperímetro, um voltímetro entre eles e uma associação em paralelo entre baterias, ok? Bem, deseja-se obter a leitura do amperímetro e do voltímetro, certo? Primeiramente, vamos ver aqui que temos uma associação em paralelo entre baterias, né, entre geradores de DDP, certo? Bem, numa associação em paralelo, a tensão ADDP equivalente é justamente a DDP das 3 baterias, né? As 3 baterias iguais, então a DDP vai ser este valor de 25, ok? Quando a gente tem uma associação em paralelo de geradores de igual DDP. Tá? Então, na verdade, essas 3 aqui basicamente é para dizer, ó, estou aplicando 25 volts sobre este circuito. Ok? Alguns podem pensar que talvez tenha que somar. Não, somaria-se se estivessem em série. Mas vemos, ó, que eu não vou ligar um e logo depois eu ligo o outro. Não vou fazer uma trilha, não. Eu estou fazendo caminhos diferentes. Certo? Então, uma associação em paralelo. Ok? Bem, vemos que, traçando a rota, ó, a corrente I vai passar por R1, como I, e chegando neste ponto aqui, eu vejo o seguinte, eu tenho 2 opções, né, ignorando o voltímetro. Ou eu vou passar por R2, ou eu posso passar por R3. Pois os dois vão apresentar a mesma resistência, né? Vão apresentar 2 caminhos diferentes que eu posso seguir. Porque eu posso estar a corrente dividir por aqui e chegar num perímetro. São 2 opções, né? O que mostra que estes 2 resistores estão em paralelos entre si. Então, nós teríamos a seguinte associação, ó, fazendo uma simplificação. A fonte de 25 volts, ok? Uma resistência R1, ligado em série com uma associação
de resistores R2 e R3 ligados em paralelos entre si, voltando, né? Daí, claro, no meio do caminho temos o amperímetro, né, no último ramo ali. E este amperímetro, a gente vê que como ele está ligado direto, né, um dos seus extremos está direto no gerador, então ele vai fazer a leitura da corrente total do meu circuito. Tá? O voltímetro, bem, o voltímetro ele possui resistência praticamente, em comparação com o circuito, infinita. Ou seja, ele tem uma resistência muito maior do que o restante do circuito. De forma que o voltímetro, devido à sua alta resistência, ele não interfere tanto no circuito, basicamente não interfere, por ter essa resistência dita infinita, né? Então, não vai ter passagem de corrente. Lembrando que quanto maior for a resistência num circuito, menor a corrente sobre ele. E numa associação paralelo, né, teríamos R1, R3 e o voltímetro, né? Vemos aqui os dois pontos dando uma ligação em paralelo. Se eu tiver uma resistência infinita, uma corrente zero, certo? E bem, vamos ter o nosso voltímetro. Eu posso colocar ele aqui, porque não ficou muito espaço. Então, o que o voltímetro está medindo? A diferença de potencial nessa associação em paralelo. Ou seja, pode ser a diferença de potencial tanto em R3 quanto em R2. Pois entre eles eu tenho a mesma diferença de potencial, né? Aqui o ponto A, aqui o ponto B. A mesma diferença entre os dois, certo? Então, o que eu quero basicamente? A corrente elétrica total desse meu circuito e a diferença de potencial sobre um desses resistores. Pode ser qualquer um deles, pois estão em paralelo, né? Bem, primeiramente, nós podemos achar a corrente total aplicando a primeira lei de Ohm, V igual a RI, ao circuito equivalente dessa associação mista aqui. Mista porque eu tenho uma ligação em série com em paralelo, né? Então, bem, para fazer isso, é mais fácil utilizar o método da resistência equivalente. Poderia fazer com a lei de Kirchhoff? Poderia, mas aí você teria que encontrar uma associação aqui. Claro, ficaria meio que na cara que as resistências são iguais, então a corrente seria metade. Mas resistência equivalente, porque vai ser útil depois neste ponto, né? Bem, aplicando o método da resistência equivalente, vamos ter o seguinte, 25 volts, este R1 está em série com todo o restante do circuito, ou seja, com essa associação em paralelo, então resolvemos ela primeiro. Como temos dois resistores iguais, 20, né, para uma associação em paralelo, a resistência equivalente vai ser simplesmente, né, a divisão do valor da resistência pelo número de resistores. Como o valor é 20 e temos 2, então é 20 sobre 2, vai dar 10 ohms. Ok? R1 é dado na questão também é 10 ohms. Certo? Por isso que eu vim pelo método da resistência equivalente. Por quê? Porque como os dois resistores são iguais, é 20, e eu tenho 2 em paralelo, bem, 20 sobre 2. Certo? Se tivesse 3 e a questão desse 30, 30 sobre 2, por exemplo. Ok? E daí, olha só, agora os dois estão em série entre si. E é uma série entre dois resistores de valor 10. Então, o que eu tenho agora é o seguinte, 25 volts ligados numa resistência equivalente de 20 ohms, que é onde eu vou usar a primeira lei de Ohm. Né? Ó, vindo para cá, fez um círculozinho, né? V é 25, R equivalente é 20. Achar aí. Passa esse 20 dividindo. 25 divididos por 20, igual aí, que vai ser igual a 1,25 ampere. Então aí está a nossa primeira resposta, a corrente elétrica que passa pelo circuito, que passa pelo amperímetro, né? Que é a corrente total, certo? Sabe que esse valor é a resposta, pois já chegamos à conclusão de que o amperímetro vai medir a corrente total. Ok? Então já vemos ali que só pode ser a letra D de resposta, porque é a única que tem esse valor 1,25. Certo? Mas vamos achar ali a tensão sobre este resistor, né, sobre essa associação, para conseguir encontrar a resposta. Bem, como
entre esses dois vai ter uma tensão que é equivalente à sua resistência equivalente, né? A tensão não muda, a associação em paralelo. Eu posso muito bem novamente usar a lei de Ohm neste circuito aqui, né? Por isso que eu fiz vários deles, certo? Para encontrar a tensão em cada um, certo? Olha só, daqui, o que eu vou ter? Pela primeira lei de Ohm, V igual a RI. V igual a R10 por 1,25, ou seja, V igual a 12,50 volts, 12,5 também, né? Que daí realmente condiz com a letra D. E eu posso fazer com este de 10, por quê? Porque este de 10 é o equivalente desses dois. E esses dois vão estar com a mesma tensão, né? Entre A e B eu tenho a mesma diferença de potencial. Então, se tanto para R2 quanto para R3 eu vou ter a mesma diferença de potencial, o equivalente entre eles é exatamente a mesma coisa. É justamente essa a ideia da resistência equivalente. Ok? Então, temos aí a resposta letra D. Ok? Botando o próximo na tela para vocês. Então, a questão envolvendo equilíbrio de corpos extensos, equilíbrio estático e principalmente, né, o conceito de torque aqui. Tá? Bem, vemos que temos a articulação A, então aqui está nosso eixo de rotação, tá? E um sistema com 4 forças, essas 3 indicadas na figura, e a força elástica produzida pela mola, tá? Gerando então, né, esse equilíbrio estático. Okay? Primeiramente, vamos ver que a mola aplica nessa direção uma força elástica, né? Nessa direção, que vai gerar um torque nessa haste no sentido anti-horário, torque da força elástica. Enquanto essas outras 3 forças gerarão torques, que eu vou chamar de T1, T2 e T3, no sentido horário, né? E bem, conhecendo daí a situação de equilíbrio estático, né, um deles diz que o torque resultante deve ser nulo. O que significa? Que todo o torque do sentido horário em módulo deve ser igual ao total dos torques em sentido anti-horário, né? De forma que o módulo do torque da força elástica deve ser igual à soma dos módulos dos torques daquelas 3 forças, né? Lembrando, o torque é um produto vetorial do braço de alavanca pela força aplicada, mas na situação onde eu tenho forças perpendiculares, a intensidade pode ser dada simplesmente por braço de alavanca vezes força, ou força vezes braço de alavanca, né? Certo? Isso aqui no caso de o vetor D perpendicular ao vetor força. Então, pegando as componentes perpendiculares, podemos aplicar aquela segunda expressão. Essa aqui, né? Mais fácil. Vemos que as 3 forças indicadas na figura são perpendiculares ao braço de alavanca. Certo? Então, já posso ir diretamente para essa expressão. Porém, a força elástica não é. Né? A força elástica ela está num ângulo diferente, que ela não está vertical, esse vetor. Né? Mas o que nós fazemos, então? Nós pegamos unicamente a componente vertical dessa força, que eu vou chamar de Fy. Né? Então, o que acontece? Essa força elástica podemos dividir em 2 componentes. Uma componente paralelo, esta componente paralela, que eu vou chamar de Fx, não gera torque, porque está na mesma direção do braço de alavanca. Então, é como se eu tentasse fazer essa haste girar, empurrando ela desse jeito. Não vai. Né? Agora, puxando para cima, vai. Então, a força que usaremos para o torque da força elástica vai ser justamente a Fy. Bem, fazendo aqui uma relação, um triângulo retângulo, né, temos aqui a Fy, temos aqui a F, E, da força elástica,
E este ângulo entre os dois é um ângulo de 60 graus. Como eu sei, olha só, eu tenho duas retas paralelas entre si, e bem, o vértice da reta que corta esses dois terão ângulos iguais, né? 60 graus ali então. E vemos que este FY é um cateto adjacente a este ângulo. Por mais que a gente pense, o Y, seno, já vai direto, temos que ver de que ângulos estamos analisando. E não é o ângulo usual, que geralmente é o ângulo com a vertical, não. É o ângulo com a horizontal, desculpa. Não, vemos o ângulo com a vertical, então muda. Como é um cateto adjacente, este FY é a força elástica vezes o cosseno do ângulo de 60 graus, o módulo. Ok? E isso aqui vai entrar dentro aqui do cálculo do torque, porque o torque da força elástica vai ser dado por esta componente. Componente perpendicular. Né? Então, o que vai ser o torque da força elástica? Vai ser a força elástica vezes o cosseno de 60 graus, né? Ou melhor, né, como eu coloquei o braço de alavanca aqui no início, faz mais sentido eu colocar o braço de alavanca ali também, certo? Então aqui, só tirando todas as distâncias, que para a força elástica, primeiro, do ponto C até o ponto A, que é o nosso eixo, temos 2 metros. Então, aqui vai ser 2 vezes força elástica vezes o cosseno de 60 graus. Igual. Torque da força 1, 20. E o braço de alavanca, 1 metro. Então, temos 1 vezes 20. Torque da força 2, 40. Distância, 3 metros. Então, 3 vezes 40. Mais. Torque da força de 60, 4 vezes 60. Né? Resolvendo isso aqui ao lado, o que nós vamos ter? Olha só. FE, força elástica, 2 vezes a força elástica, o cosseno de 60 é 1/2, igual. Ali vai dar 20. A segunda soma vai dar 120. A terceira soma da multiplicação vai dar 240. Vemos que, como temos 2 aqui e aqui, podemos cortar. Força elástica vai ser igual, então, fazendo esse somatório, 380 newtons. A intensidade da força elástica. Só que a questão não pede a força elástica. Ele pede a constante elástica dessa mola. E o que a questão nos dá? Ele nos dá a deformação, a variação de comprimento que a mola sofre, que é de 10 centímetros. Claro, tendo que trabalhar em metros, é de 0,1 metro. E, conhecendo a força elástica é K vezes X. Constante elástica vezes a deformação. Ou também o ΔX. Depende da literatura. Certo? De forma aqui que, saindo daqui, K é igual a força elástica divididos pela deformação. Né? Peguei esse ΔX e passei dividindo. Então, o que eu vou ter aqui para finalizar? Que K é igual a 380 divididos por 0,1, que vai dar 3.800 newtons por metro. Alternativa de letra C? C. Ok? Então, questão envolvendo equilíbrio aí de corpos extensos, né? Questão envolvendo torque resultante, certo? Então, bem, próxima questão aí na tela para vocês. Bem, então, pessoal, uma questão envolvendo aí conservação de energia mecânica, tá? Dada a situação, o projétil de massa 100 gramas atingindo o bloco, quer saber qual a altura, não a altura, mas com que velocidade o bloco atinge. Com que velocidade o projétil atinge o bloco. Bem, nessa situação, iremos considerar, né, a energia mecânica inicial e a energia mecânica final e igualar elas, né? Conservação da energia mecânica, ok? Bem, inicialmente, considerando este ponto H 0 igual a 0, né? A posição 0, ok?
tenho ausência de energia potencial gravitacional. Então, eu posso dizer que aqui eu vou ter a energia cinética relacionado, né, ao projétil, ok? Diferente de zero. E uma energia potencial gravitacional nula, por quê? Porque eu estou na altura igual a zero no meu sistema de referência. Nessa segunda situação, quando o bloco e o projétil atingem a altura máxima, eu vou ter potencial gravitacional, certo? Porque eu tenho essa altura. Porém, na altura máxima atingida, a energia cinética é nula, né? Ele deixa de se mover, ele vai ao ponto mais alto, para depois voltar. Mas naquele instante, não tem energia cinética. Bem, estes dois aqui, em suas somas, darão as energias mecânicas respectivas, certo? Então, aqui para o cálculo, certo? O que nós temos? Que a energia mecânica inicial, pela conservação, é igual à energia mecânica final. Só que, inicialmente, eu não tenho energia potencial, eu tenho apenas energia cinética. E no final, eu não tenho energia cinética, eu tenho energia potencial gravitacional. Ok? Então, com isso, vamos abrir as expressões para energia cinética e potencial gravitacional, tá? Para descobrir a velocidade do projétil. Bem, a energia cinética é igual a massa mzinho do projétil, v ao quadrado, que queremos achar, divididos por 2. Igual a energia potencial gravitacional aqui vai ser da massa do bloco mais a do projétil. Então a gente vai ter uma soma aqui, mzão mais mzinho, sendo a massa total, pois os dois agora estão se erguendo. Aqui eu não coloco a massa do bloco, por quê? Porque ele está na altura zero, sem potencial, e está em repouso, sem energia cinética. Então aqui, vezes G, vezes a altura H, né? Bem, podendo isolar aqui alguns fatores, veja só, né? Montando já uma expressão. Este 2 passaria multiplicando, né? Este m passaria dividindo. Então, para o v quadrado, teríamos 2 vezes mzão mais mzinho, vezes g, vezes h, tudo isso dividido pela massa mzinho, né? Essa potência podemos tirar, né, aplicando uma raiz quadrada em toda a expressão. Temos uma expressão para a velocidade aqui, caso a questão pedisse. Mas não é o que pede, vamos substituir os valores, né? Antes, temos que fazer duas pequenas conversões. Uma delas é com mzinho, que está em gramas, precisamos de quilogramas, ou seja, vai ser 0,1 quilogramas. E a altura que está sendo dada em centímetros, precisamos dela em metros, 0,8 metros. Ok? Essas duas pequenas conversões aí para se fazer no meio do caminho. Substituindo todos esses valores, temos para ver o seguinte, raiz de 2 vezes 10 mais 0,1 vezes 10 vezes 0,8, tudo isso divididos por 0,1. Né? E vamos ajeitando agora, que é um trabalho matemático aqui só. Aqui eu posso fazer essa soma, né? Vai dar 10,1. Então eu vou ter que ver raiz de 2 vezes 10,1 vezes 10. Esse 0,8 com esse 0,1, eu posso muito bem simplificar eles de forma que vai dar 8 sobre 1. Ou seja, 8. Fiz essa divisão. Tá? Bem, próximo ponto. Fazer essa multiplicação toda aqui dentro. Né? 10,1 vezes 10 dá 101. Vezes 2, 202. Vezes 8, 1616. A raiz quadrada disso é igual a 440 metros por segundo. Então, a velocidade do projétil, tá, que atingiu o bloco foi de 404 metros por segundo. Questão aí, alternativa, então, letra
E. Certo? Então, bem, botando a próxima questão na tela para vocês. Bem, aí uma questão envolvendo movimento vertical junto com eletrostática, certo? Que diz a seguinte, temos um corpo carregado, vai ser jogado verticalmente para cima com velocidade de 50 metros por segundo e decide saber qual a altura máxima atingida por esta partícula. Bem, falando de altura máxima, velocidade, podemos ver lá do MRUV a seguinte expressão, a expressão de Torricelli, V igual a V0. Nessa situação, como o corpo está indo verticalmente para cima e a gravidade atua para baixo, eu vou colocar já um sinal de negativo. Menos 2 vezes A vezes H, né, que seria o ΔX, a distância percorrida. Ok? Bem, na situação de altura máxima, esse X, ΔX, vai ser o H, a distância percorrida. O A nós iremos encontrar e V será nula, né? De forma que podemos pegar todo esse termo passando para o outro lado, vemos que V0 ao quadrado é igual a 2AH. Como eu quero H, bem, a altura máxima vai ser V0 ao quadrado sobre 2 vezes A. Né? Isso aqui também, quem lembra da expressão da altura máxima para o movimento vertical, né? Também pode se aproveitar e chegar direto, ok? Mas aqui utilizando o Torricelli, certo? Bem, agora o trabalho que nós temos é de encontrar o valor da aceleração, que não vai ser a da gravidade só. Por quê? Porque há a presença de um campo elétrico ali. E este corpo possui uma quantidade de carga, além de uma massa, né? Bem, aí então faremos um diagrama de forças para este corpo. Tá? A questão informa que a carga, tá, dessa esfera, é a esfera que ele chama, dessa esfera metálica, é uma carga positiva, né? E sabemos que a questão diz que o campo aponta verticalmente para baixo, tá? É dito na questão em si. E sabemos da convenção de campo elétrico, de que a linha de campo sai do positivo e vai para o negativo. Né? Então já temos ali os lados, que seria o dipolo, que produziria este campo elétrico. Né? De forma que uma carga positiva ela vai se guiar pela direção do campo. Então temos aqui nessa esfera, vou fazer aqui ao lado, uma força elétrica junto com a força peso. Né? Pois temos a ação do campo gravitacional. Então temos a força elétrica, vamos dizer, empurrando, aplicando força vertical para baixo, assim como o campo gravitacional. Né? Então, neste caso, a força resultante vai ser igual à soma da força elétrica pela força peso. Só que força resultante, em módulo, é massa vezes aceleração. Daí veja aqui, pegando essa expressão, vemos que a aceleração vai ser igual ao quê? Força elétrica mais força peso divididos pela massa. Né? Podendo abrir mais um pouco aqui, ó, força elétrica, carga vezes campo. Força peso, massa vezes G da gravidade. Tudo isso divididos por M. Né? Temos uma expressão para a aceleração daquela carga. Com isso, faremos o que agora? Encontraremos, né, a expressão geral. Como? Substituindo A dentro da expressão de H. Né? Parece complicado, mas não. Veja só como fica. H vai ser, então, V0 ao quadrado sobre 2, tá? Vou colocar aqui só esses. E no lugar de A, veja, o A está no denominador. Então, para facilitar já, eu já vou colocar o equivalente inverso. Como ele está no denominador, né, devemos colocar o inverso. Ao invés dessa expressão sobre M,
M sobre QE mais MG. Né? Por que isso? Porque temos, ó, denominador. Aqui é o numerador, o A, né? Aqui está no denominador. Então, colocamos o inverso. Certo? É pular aquela etapa da divisão de fração. Ok? Bem, podendo então agora, substituindo os valores, temos V0 ao quadrado é 50. V0 é 50. Então, V0 ao quadrado, 2.500. Vezes M, a massa da partícula, que está sendo dado na questão, que é 10 a menos 6, divididos por, né, botar um parênteses aqui para não confundir, 2 vezes carga vezes campo elétrico. Vemos, carga é 10 na menos 3. Campo elétrico, 10 na menos 2, newtons por coulomb. Mais, novamente a massa, 10 na menos 6 vezes 10 G da gravidade. Ok? Bem, tudo isso aqui, olha só. Este cálculo vai dar 10 na menos 5. Né? Multiplicação de potências de mesma base, mantém-se a base, bem, menos 3, menos 2. Aqui temos o 1 implícito. Menos 6 mais 1 também dá na menos 5. Tá? Então, isso nos facilita, por quê? Porque vamos ter isso aqui, ó. Ajeitando, né, esse 2,5, ok? Eu vou deixar ele o seguinte, vou diminuir aqui para 250, né? Para aumentar de menos 6 para menos 5. Por quê? Porque como aqui embaixo vai ficar menos 5, eu vou cortar isso depois. E aqui eu vou ter 2 vezes, ó, 10 na 5 mais 10 na 5. Consigo somar, isso aqui vai ficar então, ó, 250, 10 na menos 5, divididos por 2 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 5, 2, 10 a menos 5. E daí, então, eu posso fazer o corte aqui, ó, dos 10 na menos 5. 2 vezes 2 dá 4. Então, H vai ser 250 divididos por 4. Que vai dar igual a 62,5 metros. Alternativa de letra C. Tá? Questãozinha aí envolvendo, né, o movimento vertical com a força elétrica. Tá? Esse tipo de questão poderia se trabalhar, né, achar cada um dos valores, mas eu sempre prefiro nessas provas, SPSEC, IMECOM, encontrar uma expressão geral primeiro, pois muitas questões pedem isso, certo? Então já vindo com essa prática, e daí depois aplicar os números, até porque boa parte das questões, quando tu encontra uma expressão geral, tu consegue eliminar muita coisa. Tá? Sem ter que fazer um cálculo, então tu consegue pular várias etapas aí. Né? E o trabalho com as variáveis, com as letras, é um pouco mais, vamos dizer assim, fácil para quem tem o manejo do que ficar toda hora botando número, tirando número ali, né? Certo? Então, bem, botando a próxima questão na tela para vocês. Bem, uma questão envolvendo aí espelhos esféricos, né? Espelhos de Gauss, certo? E bem, aqui uma representação. Temos aqui o que vai ser o espelho, né, não sabendo se é plano, côncavo, convexo, certo? Côncavo ou convexo. E aqui o que seria o rosto da pessoa que está se olhando em frente ao espelho, né? Uma tentativa. Ok? Bem, eu não coloquei o desenho da imagem, pois eu não sei se ela vai estar deste lado ou desse do espelho. Vamos chegar nessa conclusão. Né? Bem, primeiramente, ele diz que a imagem é direita e 3 vezes. Então, eu posso dizer que o aumento vai ser mais 3. O aumento dessa imagem. Ok? Bem, com isso, com esse aumento, né, podemos utilizar esse valor e essa distância para encontrarmos o foco e tirarmos nossas conclusões. Ok? E veja só. O aumento mais 3, mais porque é direita, né? Se fosse invertida, seria um menos, ok? E eu sei que o aumento é menos DI sobre DO. E bem, se esse valor é um 3 positivo, eu posso dizer que a distância da imagem é negativa, né? Ou seja, a imagem é virtual, ok? Então eu saberia dizer que o rosto é 3 vezes maior, não vou conseguir fazer exatamente igual, né? Mas o rosto é 3 vezes maior
E como a distância é negativa, vai ser um valor, né, virtual a distância. Tentei reproduzir aqui, não coloquei na posição certa, tá? Já vou avisando, porque pelo cálculo aqui a distância DI, ó, DI, isolando aqui, vai ser menos 3DO. Ou seja, a distância teria que ser 90 centímetros. Então eu troquei de escala aqui, tá? Mas só para reproduzir ali. Mas bem, com isso, podemos chegar na equação de Gauss, mas vou utilizar aqui uma outra relação para o aumento. O aumento é o quê? O foco divididos pelo foco menos a distância do objeto, né? O cálculo para achar o foco a partir do aumento, que daí me dá um resultado direto. Este aumento eu sei que vale 3, F sobre F menos DO é 30, a distância do objeto que seria o rosto da pessoa, ok? E bem, faremos o cálculo, né? Este F menos 30, todo esse denominador, eu passo para o outro lado multiplicando com 3. Então eu vou ter 3F menos 90, né? 3 multiplica com F, multiplica com menos 30. Igual a F. Tá? Aqui, esse 90 passa somando, este F subtraindo. Então eu vou ter 3F menos F, né? Tipo aquela coisa, letra para um lado, número para o outro. Igual a 90. 2F igual a 90, logo F igual a 45 centímetros, né? Daí seria o foco. Como a questão fala do raio de curvatura, a gente sabe que o raio é o dobro do foco. Então, temos o raio ali, né? Nem precisava ter feito essa divisão. O raio é de 90 centímetros, o foco é de 45. Como o foco é positivo, né? E um foco positivo me diz o quê? Que eu tenho um espelho côncavo. Tá? Então, foco positivo, espelho côncavo. Ok? Foco negativo, convexo. Côncavo por quê, né? Temos aqui o nosso espelho. Tá? E se a gente pensar o ponto centro do raio, olha só, do centro ao espelho eu estou seguindo a direção positiva, então foco positivo, certo? Então, bem, temos aqui um espelho côncavo e o raio de curvatura 90 centímetros. Como não tem esse valor exato, a questão fala em maior ou menor, a gente vai ficar com a letra A, que é um espelho côncavo, e o raio de curvatura maior do que 60. Afinal, 90, né, é maior do que 60. Não precisa nem escrever isso, certo? Letra A, questãozinha simples aí. Poderia usar o aumento para achar a razão, a relação DI e DO, ok? Com isso, na equação de Gauss, lá dos espelhos, também se aplicam as lentes, certo? Encontrar o valor do foco, tá? Ou simplesmente, né, lembrar de todos aqueles casos que tem para os espelhos esféricos, onde uma imagem direita e maior, eu só consigo ter num único caso, que é quando eu tenho um espelho côncavo e eu estou entre o foco e o vértice, certo? Se eu estou entre o foco e o vértice, com certeza o raio tem que ser maior do que 60, né? Pois isso aqui vai ser menor do que o foco, só que o foco o raio é o dobro do foco. Então o raio teria que ser maior do que o dobro deste valor, certo? Poderia ser feito dessa maneira também, mas eu quis utilizar o cálculo aí para ter uma justificativa mais embasada, certo? Bem, botando a próxima questão na tela. Bem, aí então uma questão envolvendo equilíbrio e empuxo, ok? Temos uma situação de equilíbrio estático, ou seja, a força resultante sobre todos os corpos será nulo, tá? Só que, bem, a questão pede para encontrar o volume da esfera A. Tá? Bem, para isso, primeiramente, vamos montar um sistema de equações e lembrando que a massa de um corpo é igual a densidade vezes o volume. Densidade ou massa específica, dependendo da literatura, né? Bem, vamos lá então. Só montar essa aqui. Olha só.
Em A, nós vamos ter 3 forças. Primeiramente, a força de empuxo em A, vertical para cima, a força de tração no fio e a sua força peso. Coloquei um do lado do outro aqui para conseguir visualizar, tá? Em B, vamos ter uma força de empuxo, EB, e sua força peso, P de B, e também a força de tração T. Ok? E bem, o que acontece? Essas forças terão de ser nulas, tá? Vou então dar o sentido positivo para cima, ok? Para nos guiar. E bem, para A, temos o seguinte, que EA tem que ser igual a PA mais T, certo? Para manter a força resultante zero. Assim como EB mais T tem que ser igual a PB, certo? E aí temos um pequeno sistema. Olha só. O que eu posso fazer? Vou simplesmente somar as duas expressões. Tá? Então, eu vou ter o seguinte. EA mais EB mais T, pois está tudo do lado esquerdo, igual PA mais PB mais T, que está do lado direito. T eu tenho dos dois lados, eu posso cortar, né? Pois, inclusive, por uma força resultante nula, né, forças internas não atuam entre si. Quer dizer, não atuam entre si. As forças internas não modificam o estado de equilíbrio de um sistema. Né? Bem, cortamos as tensões aqui, é o que importa. Empuxo é igual à densidade do líquido, no caso aqui da água que eu coloquei, que eu vou botar A, né, A de água, né? Daí fica mais fácil ficar escrevendo H2O, vezes o G, aceleração da gravidade, vezes o volume de líquido submerso. Que neste caso, como tanto A e B estão totalmente imersos, o volume submerso vai ser o próprio volume deles. Tá? Então, vamos ter aqui. EA vai ser o A, ou da água, né? A questão não da densidade do corpo A, esse A é de água, vou botar um acento aqui, vezes o G da gravidade, vezes VA, que é o valor que nós queremos encontrar, mais IB, vai ser o quê? O da água, tá? Novamente, G, aceleração gravitacional, e V de B. Só que daí, lembrando dessa expressão, volume pode ser substituído por massa sobre densidade. Ó, passa esse ρ para cá dividindo, eu vou ter uma expressão para volume. Então, aqui eu já vou substituir mB sobre ρB. Por quê? Porque eu tenho esses valores aqui. Eu não tenho o volume em si. Mas vai ver que vai ficar fácil do mesmo jeito. Igual aos pesos, que é o produto MA vezes G, MB vezes G, né? Produto massa pela gravidade. Vemos que o G da gravidade está presente em todos os termos. Então, nós podemos muito bem cancelar... Opa! Cancelei o cara errado. Cancelar o G em todos os termos. Eu tenho ele em todos. Cancela G, G e G. Certo? E temos aí, então, essa pequena expressão. Ó. Rho, densidade da água, volume do corpo A, densidade da água, razão, massa de B pela densidade de B, igual a soma da massa de A pela massa de B. Certo? Bem, sem precisar mexer nas unidades, por quê? Porque, olha só, aqui e aqui vou ter unidades de massa, deste lado e desse. O que significa que todas as unidades de volume se cortariam. Então, se eu manter as unidades de volume todas iguais, o volume que eu vou encontrar vai ser naquela unidade. Como a questão pede decímetro cúbico e a densidade está em decímetro cúbico aqui, ó,
a unidade de volume dentro da densidade, ó, massa por volume, decímetro cúbico, decímetro cúbico. Então, se eu manter o decímetro cúbico, meu resultado vai sair em decímetro cúbico, né? Então, veja só, substituindo todos os valores aqui, Rho da água é 1, então aqui vai ser VA. Massa do B é 5, e a densidade é 2,5, né? Aqui eu não coloquei porque é 1 também. E a soma das massas, ou seja, 1 mais 5. Então, daqui o que eu vou ter? VA mais 2 igual a 6. Então, a gente passa subtraindo. VA vai ser igual a 4 decímetros cúbicos. Letra C, nossa resposta. Certo? Questão envolvendo empuxo e equilíbrio estático. Tá? Certo? Botando a próxima questão aí na tela. Bem, então aí uma questão envolvendo um pouco da conservação da energia, não conservação de energia, mas de potência mecânica, certo? E rendimento de um motor, tá? Bem, primeiramente, para encontrarmos o rendimento do motor, é uma esquematização muito simplificada, o rendimento do motor é igual à potência efetiva, né? Ou seja, o que eu usei, o que realmente foi gasto, pela potência fornecida. Bem, a potência fornecida nós temos que é os 1.500 watts. Temos que encontrar a potência efetiva aí deste motor. Tá? Claro, este cálculo iremos achar na sua forma decimal. Né? Bem, para encontrarmos a potência efetiva, nós iremos trabalhar com a expressão de que a potência é a variação de energia pelo intervalo de tempo. Certo? No caso, a variação de energia que teremos aqui é uma variação de energia potencial gravitacional. Ou melhor, né, o trabalho é um trabalho contra a força-peso. Ok? Então, o que nós teremos aqui? Nessa variação de energia, vai ser uma variação de energia potencial gravitacional. Ou seja, m, g, ΔH. Divididos pelo intervalo de tempo ΔT. Certo? Bem, um outro ponto aí é lembrar que massa é igual a densidade vezes variação do volume, né? A variação de massa, bem, eu botei o delta aqui só, mas é densidade vezes volume, que eu vou colocar aqui na expressão, certo? Pois a questão não dá massa, mas dá unidades de volume e densidade. Então eu vou ter O, ΔV, G, ΔH, tudo isso divididos por ΔT. Tá? Substituindo, ou melhor, antes de substituir, já vou jogar essa expressão toda que encontrei para a potência, né, toda essa expressão, eu vou jogar ali dentro para já fazer todos os cálculos que tiverem que fazer. Né? Bem, colocando aqui, o que eu vou ter para o rendimento? Vou fazer aqui ao lado. Né? O rendimento vai ser a potência efetiva, que é todo esse cálculo aqui que eu fiz, Rho, ΔV, G e ΔH. E embaixo o ΔT, né? Só que eu vou colocar junto com a potência P fornecida. Certo? Daí tem todos os fatores aqui para achar o meu rendimento, né? Achei minha expressão ali para o rendimento. Ok? Agora o trato é com as unidades de medida, que nós precisamos. Tá? Bem, potência é dada em watts. A unidade de potência é o watt, que é o equivalente a joules por segundo. Então, nosso intervalo de tempo não pode ser trabalhado com horas, mas sim tem que ser trabalhado em segundos. Para isso, vou fazer aqui abaixo, o intervalo de tempo de 5 horas terá de ser multiplicado pelo seu fator de conversão, que é de 3.600 segundos por hora, né? 1 hora, 3.600 segundos, então eu multiplico. O que eu quero, divido pelo que eu tenho.
certo? O que vai dar neste cálculo, né? 36 vezes 5 é 180. Então, vamos ter 18.000, né? Segundos aqui. Tá? Com relação à densidade e volume, vemos que a densidade e o volume, as unidades presentes ali, temos o litro, que não está dentro do sistema internacional. Mas eu não me preocupo com eles, pois, como eu vou multiplicá-los, né, eu vou ter uma unidade de massa no final. E a unidade de massa presente nesses dois é o quilograma, que aí está no sistema. Então eu vou, por mais que se tenha litros aqui, a minha multiplicação no final vai dar um resultado em quilograma. E o resultado é o que importa aí neste caso. Então eu posso utilizar esses valores. Bem, para G e para H está tudo ok, está em metro, o G da gravidade sempre é o mesmo. Então vamos lá, e a potência fornecida está em watts também. O rendimento então vai ser Rho, a densidade, 1, o ΔV, 9 vezes 10 na 4, o G é 10, o H é 15. Abaixo, o ΔT, eu estou com este valor aqui, que eu vou deixar em potência, em notação científica, né? Vai ficar 1,8, 10 na 4, ok? Ó, coloquei 4 casas decimais atrás da vírgula, então 10 na 4. E a potência fornecida, farei a mesma coisa, tá? 1.500, eu vou botar 1,5, 10 na 3. Né? Pegando essas 3 casas, botando atrás da vírgula. Certo? Então, temos aí todos os nossos valores, ok? E aí, podemos fazer simplesmente agora começar o que dá para eliminar aqui. Tá? Bem, primeiramente, os 10 na 4. Podemos eliminar. O 1 é termo neutro. Então, a gente pode esquecer ele, porque 1 multiplicar por 1 não é fazer nada. Aqui é uma vírgula, para não confundir. Aqui também. Uma divisão que dá para fazer é... Vou fazer com outra cor aqui, ó. Fazer com 2 cores. É o 9 por 1,8. Tá? 9 divididos por 1,8 vai dar 5. Tá? Este 10 fica aqui. Deixar ele aqui. Vemos que temos 1,5 por 15. 1,15 divididos por 1,5 dá 10. Então aqui colocamos outro 10. E bem, aqui embaixo sobrou aquele 10 na 3 ali, né? Certo? Seguindo, 5, 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. E aqui é 10 na 3. Tá? Daí eu posso fazer de N maneiras. Eu posso fazer a subtração dos expoentes. Ok? Eu vou preferir cortar esse 2 do 10 com 10 na 3. E daí vai sobrar o quê? 5 sobre 10, que é igual a 0,5. Ou seja, o rendimento é de 0,5 na sua forma decimal. Né? Ok? Fator de conversão, 100% pelo 1, que seria 100% na forma decimal, temos 50%, então, é o rendimento deste motor. Letra B. Tá? Questão envolvendo aí, né, potência mecânica, certo? Bem, botando a próxima questão aí para vocês. Bem, aí uma questão envolvendo conceitos, a questão bem mais fácil, tirando, né, com relação às outras, pois é só o conceito mesmo, o conceito de ondulatória aí, que é um assunto mais tranquilo, né? Basicamente, saber definir ali o que é uma onda eletromagnética, o que é uma onda mecânica, né? Então a primeira ali está dizendo que a onda mecânica, uma onda, propaga-se somente em meios materiais. Sim, a onda mecânica, ela se define dessa forma. É uma onda que só se propaga em meio material. Por isso o nome mecânico, vem do meio mecânico. Certo? Bem, número 2, fala que a onda eletromagnética propaga-se somente no vácuo. Né? Essa está errada. A onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo. Mas ela consegue também se propagar em meios que a gente diz transparentes, para aquele devido comprimento de onda. Por exemplo, a luz pode muito bem se propagar através no meio, né, na água, por exemplo, que é um meio material.
A luz se propaga através do ar, que é o meio material. Ok, mas uma onda eletromagnética, ela não é que ela somente no vácuo, não. Ela consegue se propagar também no vácuo, independe de meio. E a 3 fala que as ondas de micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Não, errada também, porque o micro-ondas ele faz parte do espectro eletromagnético da luz. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. Todas essas são é o espectro principal das ondas eletromagnéticas existentes. Então, micro-ondas é uma onda eletromagnética. Logo, pode se propagar no vácuo, não somente em meios materiais. Então, ficamos só com a 1 correta aí. A alternativa é a letra A. Né? Questão bem tranquila, certo? Deixando aí para vocês a próxima questão, que é a penúltima. Certo? Então, é uma questão que envolve análise gráfica, tá? Entre o movimento de dois corpos, certo? Aí temos 4 afirmativas, tá? Bem, a primeira afirmativa diz que a motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Bem, a número 1, vou colocar aqui 1, 2, 3 e afirmativa 4. Tá? A 1, ela está incorreta, pois o movimento uniformemente retardado é um movimento onde o módulo da velocidade diminui, certo? Com o passar do tempo. Só que a gente vê no gráfico que a velocidade da moto ela é constante. Então nós temos aqui uma situação de quê? Uma situação MRU. E já de quebra para o carro, a gente tem o MRUV. Por quê? Porque nós vemos que a velocidade do carro vai aumentando conforme o tempo. Certo? E é movimento uniformemente acelerado ou progressivo. Certo? E condiz, então, com o fato de que ele está avançando para o lado positivo, a sua velocidade está aumentando, é acelerado, progressivo, tá? O movimento do carro, ok? Bem, a 2 diz que entre os instantes de 0 e 2 horas, o carro e a motocicleta percorrem, respectivamente, as distâncias de 60 e 120 km. Bem, temos aqui um gráfico. Sabemos que, num gráfico velocidade contra tempo, se nós calcularmos a área da região coberta pelo gráfico, no exemplo aqui eu estou usando a área coberta pela região do gráfico do carro, né? E aqui é o instante de 2 horas, que é justamente o ponto pontilhado na questão. Vemos que a área coberta entre o eixo X, ou o eixo das abscissas, o gráfico e o eixo perpendicular, vemos que temos um triângulo, né? Bem, então eu posso dizer que a distância percorrida pelo carro é a área deste triângulo. E vemos que a área do triângulo tem uma base de valor 2 e uma altura de valor 60. Então, sabendo a área do triângulo, temos base vezes 2 vezes altura 60 divididos por 2, o que vai me dar 60 quilômetros, né? Depois eu consigo cortar 2 com 2. Já a motocicleta, a região coberta pelo gráfico dele, ó, é essa linha reta em azul. Então, a região coberta dele é todo este retângulo aqui. Não vou dividir por 2. A distância percorrida pela motocicleta vai ser 2 vezes 60. Ou seja, 120 quilômetros. Certo? Então, a número 2 diz que o carro e a motocicleta percorrem 60 e 120 quilômetros. Então, a 2 está correta. Certo? Bem, a número 3, afirmativa 3, diz que a velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. Bem, isso aí basta a gente analisar no gráfico, né? Olha só, o carro, que é o gráfico que eu deixei em laranja, ele começa partindo do repouso, né? E bem, partindo do repouso, vejo que após 2 horas, depois de um intervalo de tempo de 2 horas, sua velocidade aumentou 60 km por hora.
Então, se eu dividir isso aqui, 60 por 2, eu tenho o quê? 30 km por hora, que é nada mais que uma espécie de aceleração aqui, né? Só que em outras unidades. Tá? Mas bem, a número 3 está correta. A velocidade do carro, sim, aumenta 30 km por hora a cada hora. Né? Não precisa fazer um cálculo para isso, basta analisar o gráfico. Certo? E pela questão da linearidade da velocidade. Se eu tivesse uma outra situação, né, com aceleração variável, eu não poderia dizer isso. Bem, e a número 4, para encerrar, pô, nós já sabemos o nosso resultado, que só pode ser a letra D. A 4 diz que o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante de 2 horas. Bem, a questão diz que ambos se encontram no quilômetro zero. Então, o carro e a moto, eles partem do repouso da mesma posição. Né? Só que a gente viu que, no instante de 2 horas, a distância percorrida pela moto é o dobro da percorrida pelo carro. Só que, bem, se eles saíram do mesmo ponto e após 2 horas, um está a 120 e outro está na posição 60, não é o mesmo local. Eles não voltam a se encontrar. Não, eles vão voltar a se encontrar lá depois, no instante de 4 horas. Né, vem dizer. Porque é quando o carro já vai conseguir, vamos dizer assim, compensar aquela distância que ele perdeu, né? Porque se a gente pensar, temos tudo isso de área. Só que essa área o carro não tem, mas ele só vai conseguir aqui, né? Então, sai daqui, vem para cá, compensa as figuras. Ok? Então, a 4 não está errada assim. Eles não voltam, eles vão estar distantes ainda. O que eles vão ter naquele instante é a mesma velocidade. Muito cuidado, quer ver o que eu tenho no gráfico, velocidade aqui. Né? Então, ficamos ali, né, realmente com a letra D, que eu tinha falado. 2 e 3 corretas, certo? E bem, indo para a última questão aí, encerrando aí a resolução dessa prova. Bem, a última questão aí, falando basicamente dos conceitos do MHS, do movimento harmônico simples, tá? E então vamos analisar alternativa por alternativa para ver qual está correta, qual está errada, certo? Mas aí entendendo os conceitos ali, uma questão bem mais tranquila para encerrar. A primeira diz que o movimento harmônico, um ponto material, oscila periodicamente, o que é correto, o movimento harmônico simples é um movimento periódico, em torno de 2 posições de equilíbrio. Não. Na verdade, o movimento harmônico é a oscilação de um corpo material, tá? Vou botar a posição aqui menos x e x, os extremos, em uma posição 0. Né? A posição de equilíbrio é a posição onde ele tem, vamos dizer assim, a força resultante nula. Né? Um movimento harmônico simples. Tá? Então, ele vai oscilando entre 2 pontos extremos, só que nesses pontos eu não tenho questões de equilíbrio. Eu tenho uma presença de uma força, que a gente diz uma força restauradora, que vai depender dessa posição X. Né? A posição de equilíbrio do MHS é, vamos dizer assim, o ponto central entre esses 2 extremos. Né? Aqui a força resultante acaba sendo nula, né? Que é onde ele tem a velocidade máxima. Tá? Então a letra A não é a nossa resposta. A B diz que sua energia mecânica varia ao longo do tempo. Bem, um movimento harmônico simples, tá? Temos o MHS, movimento harmônico simples, tá? E o MHA, o movimento harmônico amortecido. Tá? A gente pode chamar assim, né? É a sigla que eu estou dando. O simples, eu não tenho variação de energia. Aqui, eu tenho dissipação de energia, movimento harmônico amortecido. Tá? Não consigo falar isso tudo junto. Certo? E, bem, o MHS vai basicamente funcionar em cima da conservação de energia, que muitas vezes tu não precisa nem pensar no movimento harmônico simples, trabalhando com conservação de energia, tu consegue resolver as questões. Então, tá errada a B. É uma questão, a energia mecânica não varia, é constante. O que eu tenho é transformação ali dentro, cinética e potencial. C, seu período é diretamente proporcional à sua frequência. Bem, o período do movimento harmônico simples, tá?
Bem, primeiramente, o movimento harmônico simples vai se dar através de uma força que vai ser do tipo menos kx, né? Esse menos é porque vai estar sempre no sentido oposto ao movimento. Tá? Vou botar os vetorzinhos aqui. Onde essa constante k é igual à raiz de ômega sobre m. Não, ou melhor, desculpa. Tá? Peço perdão. Ômega, velocidade angular, é a raiz de k sobre m. Né? Ômega é a sua velocidade angular. Tá? E bem, não preciso falar muito disso, porque, na verdade, agora que eu acabei caindo na ficha aqui, é frequência, pessoal. É o inverso do período. Né? Esquece isso aqui que eu falei agora, foi só uma leve confusão que eu tive. Mas, bem, frequência é o inverso do período, gente. Então, o período é inversamente proporcional à frequência, não é letra C. Tá? Essa daí é mais simples de barrar. Certo? D. Sua energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude. Não, a energia mecânica ela é constante, então não importa a amplitude. Certo? E o período independe da amplitude de seu movimento. Né? Bem, vemos aqui que a variação angular depende da constante, certo? E da massa daquele corpo. Né? E bem, este ômega é nada mais igual do que 2π sobre t. De forma que o período, olha só, claro, fazendo isso aqui, anulando o que a gente tiver que anular, vai ser igual a 2π vezes a raiz de m sobre k. Vocês podem fazer isso aí depois. Né? Isolei. Bem, o período do movimento harmônico simples, aqui são expressões já prontas, tiradas direto do estudo da área, mostra que o período vai depender da massa, que está naquele movimento, vai depender da constante, e da constante, pensando num sistema massa-mola, constante elástica, e o 2π. Ou seja, não temos aí amplitude presente. Para qualquer amplitude, o período será o mesmo, dependente só da mola e da massa do corpo. Certo? Então, realmente, ficamos com a letra E de resposta. Certo? E finalizamos aí, então, a correção da prova 2018 da SPSEC, certo? Bem, lembrando que tem a prova 2019 também, só vocês procurarem na playlist mesmo, ok? Também temos várias outras questões, então 2017, 2016, a SPSEC, vários outros vestibulares, vários outros exercícios, videoaulas também, vocês podem acessar. E bem, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, podem postar nos comentários aí. E se gostaram, peço que se inscrevam, compartilhem, deem um like. Certo, pessoal? E bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima!